Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Aleluias. A palavra que o Senhor me deu para trazer nessa noite fala de confiança. Deus, Ele quer nos ensinar a confiar nele. E confiança é um assunto muito vasto, né? Se a gente for pegar, tem centenas de versículos que vão falar de confiança, que a gente já sabe de cor e salteado. É um tema que nós já estamos muito familiarizados, que a gente fala nas pregações, nas ministrações de louvor. Então, confiança é um tema que a gente já está acostumado. E muitas vezes, quando a gente está familiarizado demais, acaba ficando algo meio banalizado. Tipo, eu já sei, confiança eu já sei. Talvez alguns podem pensar, eu já estou tantos anos na igreja, isso é um tema para novo convertido, eu já conheço sobre confiança, eu já sei o que a Bíblia diz sobre confiança. Mas fato é que confiança em Deus é algo que nós só vamos entender de verdade na prática. Quando nós estamos passando ali por situações que só nos resta confiar no Senhor, não tem mais o que fazer. Eu imagino que a maioria já deve ter passado por alguma situação dessa maneira. Tipo, você já fez tudo que estava ao seu alcance, ou é uma situação que nem tem nada que você possa fazer. E aí a gente vai e faz a oração de Josafá: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Então tem situações que a gente passa que é assim. E é Deus nos ensinando a confiar nele. Mas o pior é quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente clama ao Senhor, o Senhor vem em nosso socorro, nos dá o milagre, nos livra, a gente fica feliz, glorifica o Senhor. E aí lá na frente, futuramente, a gente enfrenta outras situações, muitas vezes inferiores, e a gente se desespera. Como se a gente não lembrasse daquilo que Deus fez anteriormente. A gente fica como os discípulos, né? Jesus multiplicou os pães e os peixes 2 vezes. E aí ele está lá trazendo um ensino para eles sobre fermento velho, tentando fazer eles entender uma verdade através de uma alegoria. E eles estão lá, meu Deus, será que ele está falando isso porque a gente esqueceu de trazer pão? E Jesus fala: vocês já se esqueceram da multiplicação? Então às vezes a gente está igual aos discípulos. A gente já se esqueceu dos milagres, a gente já se esqueceu de tantas coisas que Deus fez tão grandiosas, que talvez situações que a gente passa hoje, não era para a gente se preocupar tanto, não era para a gente se afligir tanto, não era para a gente ter crise de ansiedade, não era para a gente perder noite de sono, não era para a gente se desesperar. Porque Deus já fez coisas maiores. Sabe o que isso me ensina? Que apesar de nós já termos aprendido sobre confiança na nossa caminhada com o Senhor, e através dessas situações que a gente passa,
Se nós não cuidarmos da nossa comunhão com Deus, o nosso nível de confiança, ele vai oscilar. Vai ter hora que a gente vai estar confiante, vai ter hora que a gente vai estar para baixo, e qualquer coisa nos atinge, qualquer coisa nos derruba. E nós vamos nos tornar talvez aquela pessoa que já venceu grandes batalhas com o Senhor, batalhas impossíveis, mas que talvez diante de algo muito pequeno, diante de algo muito menor, esmorece, desanima, perde a esperança, se cansa, olha para trás, pensa em desistir, tenta encontrar os seus próprios meios de resolver e não consegue colocar novamente a sua confiança no Senhor como outrora. Para nós falarmos sobre confiança, o Senhor me levou a estudar muito a vida de um homem que ele não é tão famoso assim nas Escrituras, e o nome dele é Asa. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí em 2 Crônicas, a partir do capítulo 12. Asa, ele foi um rei. E para a gente entender melhor quem foi Asa, eu vou começar a contar a história um pouco antes dele. Por um que é bem famoso. Eu creio que Davi, todo mundo conhece Davi, né? Aquele que lutou contra o gigante, que foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí, 2 Crônicas, capítulo 12. Você vai acompanhando comigo essa história. E a palavra de Deus conta que Davi, um dia brotou no coração dele o desejo de construir um templo para Deus. Porque depois que o reino dele se estabeleceu e ele prosperou e ele construiu o palácio dele, Davi era um adorador que ele amava tanto a Deus que ele olhou e ele pensou: como eu posso morar num palácio e a arca de Deus, que simboliza a presença do Senhor, está lá fora numa tenda? E brotou no coração dele: eu quero construir uma casa para Deus, mas vai ser a casa, o templo glorioso. Só que Deus fala para ele que não ia ser ele que ia construir o templo, seria o filho dele. Ele fala: Davi, eu não te pedi nenhuma casa. Você não vai construir uma casa para mim, mas eu vou construir uma casa para você. Porque a sua família nunca vai sair do trono. Você vai ter sempre um descendente seu no trono. Vai ser uma dinastia que vai ser eterna. E Davi fica, tão feliz que ele ora e fala: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha casa? Porque o Senhor me trouxe até aqui. Então Deus fala para Davi: eu vou construir uma casa para você. Sempre vai ter um descendente seu no trono. E antes de Davi morrer, ele prepara tudo para a construção do templo e ele deixa o seu filho Salomão para ser rei no lugar dele. Salomão também é muito famoso, é aquele que orou a Deus pedindo sabedoria, porque quando ele assumiu o trono, ele se sentiu tão incapaz e ele falou: Senhor, Deus falou para ele: pede o que você quer. E ele diz: eu quero sabedoria. Sabedoria para conduzir esse povo tão numeroso, porque na minha própria capacidade eu não consigo. E Deus dá sabedoria para Salomão. Porém, Salomão, depois de alguns anos, ele cometeu o pecado da idolatria. Ele se casou com muitas mulheres e acabou adorando o Deus daquelas mulheres e caiu no pecado da idolatria, o que deixou Deus muito entristecido e muito irado. E por causa do pecado de Salomão, o reino foi partido. Houve uma ruptura no reino, e o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Porém, isso não iria acontecer durante o reinado de Salomão. Então, quando Salomão morre, no lugar dele reina Roboão, o filho dele. Quando Roboão assume o reinado,
O povo vai falar com ele e vai dizer assim: o seu pai foi muito duro conosco. O seu pai impôs trabalhos muito pesados e impostos muito pesados. Alivia a nossa carga e nós seremos fiéis a você. Então ele pede 3 dias e ele vai tomar conselho com os conselheiros do rei, que eram os homens mais velhos, conselheiros do pai dele, Salomão. E aqueles homens vão dizer assim: responde uma resposta branda para eles, alivia a carga deles e eles serão os seus súditos fiéis por toda a sua vida. Mas ele achou que aquela resposta não estava boa. Então ele foi buscar conselho com os mais jovens, com aqueles que cresceram junto com eles. E os mais jovens vão dizer assim: não, você tem que responder para esse povo. Se o meu pai foi duro com vocês, eu serei muito pior. E é isso que ele faz. E aquele povo se revolta e o reino se divide. Então, Roboão ele reina sobre Judá, que eram 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos se rebelam e seguem um homem chamado Jeroboão. Então aqui o reino se dividiu. Israel, o reino do norte, passa a ser liderado por Jeroboão. O reino do sul, que é Judá, passa a ser liderado por Roboão. E que tipo de rei era Roboão? Agora acompanha lá comigo. 2 Crônicas 12, 1. 2 Crônicas 12, 1. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Versículo 14. Ele foi um rei perverso, pois não buscou ao Senhor de todo o coração. Roboão, ele também não buscou ao Senhor. Porém, Jeroboão também era um rei ruim, tanto que ele tirou os sacerdotes do Senhor, ele levantou seus próprios sacerdotes para adorar os seus bezerros de ouro lá, e ele proibiu a adoração ao Senhor. Então algumas pessoas se mudaram de Israel para Judá, porque embora Roboão fosse ruim, ele ainda não havia proibido a adoração ao Senhor. Mas fato é que Roboão abandonou ao Senhor, não foi fiel ao Senhor e foi um rei perverso, não seguiu ao Senhor. Depois de Roboão, se levantou um rei chamado Abias, que era o filho dele, descendência de Davi. Abias vai falar dele em 1 Reis capítulo 15, versículos 3 e 4. Não precisa abrir se não quiser. Capítulo 15, versículo 3 e 4 diz assim: cometeu os mesmos pecados de seu pai, e não foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Adivinha quem foi o filho que Deus deu para Abias? Foi Asa. Então aqui nós chegamos em Asa. E quem foi Asa? A Bíblia vai falar dele, 2 Crônicas capítulo 14, vai um pouquinho mais para frente. Capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 5, vai dizer assim: quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o seu Deus, de seus antepassados, e obedecessem às suas leis e mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de toda a cidade de Judá. Assim o reino de Asa desfrutou de um tempo de paz. Então Asa, ele foi alguém que ele só teve exemplos ruins, né? Porque o filho de Salomão, Roboão, não foi fiel ao Senhor, mas idolatrou os outros deuses.
O filho dele, Abias, também não foi fiel ao Senhor. Mas Asa, desde o início do seu reinado, ele decidiu que ele seria fiel ao Senhor, mesmo tendo exemplos ruins. Talvez ele viu o sofrimento da nação por ter se prostrado a outros deuses, por ter abandonado o Senhor. E ele decidiu que o reinado dele seria diferente. Então, ele sabia também o motivo pelo qual ele era rei. Porque havia alguém que tinha recebido uma promessa do Senhor, Davi. E por esse motivo agora ele estava no reinado. Então ele decidiu ser inteiramente fiel e ele começou a fazer uma reforma. Ele começou a derrubar as colunas, os postes sagrados, remover os santuários. E ele ordenou que o povo buscasse ao Senhor. E o resultado disso foi que no reino dele, a paz se estabeleceu. Deus deu ali um descanso. Ninguém guerreou contra ele. E o que eu achei interessante olha o que ele fez neste tempo de descanso. Versículos 6 e 7. Nesse período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. Então, nesse tempo de paz, que Deus deu descanso para o reino, que não teve guerra, Asa, ele não ficou desfrutando. Ele trabalhou, para quê? Para fortalecer ainda mais, porque ainda que não tivesse guerra, se a guerra viesse, eles estariam preparados. Então ele começa a fortificar as cidades, ele começa a lhe pôr portões, pôr trancas, e ele deixa muito claro para o Senhor: essa terra é nossa, porque nós somos fiéis ao Senhor, porque nós confiamos no Senhor, a paz no nosso reino. Só que chegou um dia que a guerra veio. Capítulo 14, ainda versículos 9, 10 e 11. Certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Avançaram até a cidade de Maresa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha, no vale ao norte de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não permita que simples homens prevaleçam contra ti. Olha a confiança que ele tinha no Senhor. A Bíblia diz que esse etíope, ele chega com um exército de 1 milhão de homens. Sabe quantos homens tinha o exército de Asa? 580 mil. Contra um exército de 1 milhão. E agora? Diante desse desafio, Asa, ele busca o Senhor e ele confia no Senhor. Ele entende que aquele exército não estava vindo lutar contra ele, mas estava lutando contra o próprio Deus, porque eles confiavam no Senhor e eles eram fiéis ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus deu vitória para eles. E aí Deus vai falar com Asa. E olha o que Deus fala para ele, capítulo 15, versículo 1. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor estará com vocês, enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre
sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naquele tempo não era seguro viajar, problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra, uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. Então, Deus ele vem com essa palavra para Asa depois dessa grande vitória. Enquanto vocês forem fiéis e estiverem com o Senhor, Ele estará com vocês. Mas vem também uma advertência: se vocês o abandonarem, Ele os abandonará. O Senhor está vendo todo o trabalho de vocês. Depois dessa palavra, a Bíblia diz que Asa se encheu de coragem. E ele continuou aquela reforma que ele estava fazendo. E ali ele removeu os ídolos. Ele restaurou o altar do Senhor que estava de frente para o templo. E diz que ele até depôs a avó dele da sua posição de rainha mãe, porque ela tinha levantado um poste obsceno para Deus Azerá. E ele destruiu aquele poste, tirou a avó dele daquela posição e fez um acordo com o povo de sempre buscarem ao Senhor de todo o coração. E diz que nesse tempo muita gente de Israel se mudou para Judá, porque viu que Deus estava com ele. Que reinado glorioso. Um reinado ali cheio da presença do Senhor, aonde Deus estava dando vitórias, aonde havia paz e aonde havia fidelidade ao Senhor. Só que a palavra de Deus vai dizer que os anos se passaram. Conforme os anos se passaram, talvez Asa sentiu que ele estava mais experiente. Talvez essa vitória extraordinária tenha ficado na memória dele, no coração dele. E talvez chegou um momento que ele sentiu que ele não precisava mais tanto assim do Senhor. Mais para frente, a Bíblia vai dizer que Baasa, o rei de Israel, lembra Israel, o reino do norte, era Jeroboão. Depois de alguns anos, nesse período aqui agora, o rei de Israel era Baasa. E a Bíblia vai dizer que Baasa invade Judá e começa a fortificar algumas cidades. Ou seja, ele começa a afrontar Asa. E o que Asa faz? Ao invés de fazer o que ele fez anteriormente, quando aquele outro exército veio contra ele, que ele buscou ao Senhor e confiou no Senhor, agora ele toma uma atitude diferente. Ele pega e remove toda a prata, todo o ouro e todos os tesouros do templo do Senhor. Vai lá e paga para Ben-Hadad, que era um rei da Síria. Síria era um reino ímpio, um reino que não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com o Senhor. Pois ele vai e paga e faz uma proposta: olha, rompe o seu acordo com Baasa e faz um acordo comigo, como meu pai tinha acordo com o seu pai. E o rei da Síria aceita. E quando Baasa descobre que ele foi traído e o rei da Síria se bandeou para o lado de Asa, ele abandona tudo e vai embora. E talvez Asa deve ter pensado: maravilha, deu certo, resolvi o problema. Só que Deus não se agradou. 2 Crônicas 16, do 7 ao 10. Por esse tempo, o vidente Anani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, o seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião você confiou no Senhor e Ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar a sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo! De agora em diante haverá guerra contra você. Que palavra dura!
Só que diante dessa palavra dura, Asa não se arrepende. Asa, ele não se humilha, ele não pede perdão ao Senhor. Olha o que ele faz. Asa se irou tanto contra o vidente por ter lhe dito isso, que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. E nessa época Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. Então ele já estava numa situação que ele estava insensível à voz do Senhor. E quando vem uma palavra de correção para ele, ao invés dele se arrepender e dele se humilhar e dele confessar diante do Senhor, ele fica irado contra o profeta e manda prender. Como assim? Que ousadia é essa? Que atrevimento é esse de me chamar de tolo? Eu sou o rei. Como ele pode dizer que eu estou errado? O orgulho subiu no coração de Asa. E para completar a tristeza desse fim, no versículo 12 vai dizer assim: no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Isso me leva a crer que talvez nunca mais ele confiou no Senhor, como no início do seu reinado. E muitos dos reis começaram bem. Por quê? Porque no início, talvez tinha aquele sentimento de incapacidade. Eu não consigo fazer isso. Então buscavam ao Senhor. Mas no decorrer do reinado, iam ganhando experiências, e adquirindo riquezas, iam tendo vitórias, talvez fossem se sentindo autossuficientes. Eu consigo resolver tudo sozinho. Eu não preciso do Senhor. E quando vinha a palavra de correção, se ofendia. Porque o rei, afinal de contas, está sempre certo. Então nós voltamos para a palavra que nós iniciamos. Que diz assim: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. E às vezes a gente vê uma história como essa de Asa, e a gente pensa: como ele pôde deixar de confiar no Senhor? Como ele pôde abandonar o Senhor? Como ele pôde confiar mais nele mesmo, ou confiar mais no rei da Síria do que no Senhor? Mas vem uma pergunta para nós: e nós? Como podemos deixar de confiar no Senhor? Como podemos confiar mais na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento do que no Senhor? Como podemos confiar mais na nossa própria capacidade de resolver as coisas do que no Senhor? Como podemos confiar mais na ajuda de outras pessoas do que confiar no Senhor? Porque tudo isso que Asa fez, muitas vezes nós fazemos. Deixamos de confiar no Senhor para confiar em nós mesmos. E muitas vezes quando vem a palavra de correção, ou a gente ignora: essa palavra não é para mim, ou a gente se ofende. Que absurdo, eu não sou assim, eu não faço isso. Mas eu quero dizer para você que está muito mais fácil para nós do que era para Asa, sabia? Porque a gente está olhando a vida de Asa num geral, como um todo. Mas se nós formos parar para analisar, por exemplo, para Asa ter comunhão com Deus, ele precisava de um templo, ele precisava de um sacerdote, e ele precisava do sacrifício, para que ele tivesse ali comunhão com Deus. E eu e você não precisamos. Ou seja, nós precisamos, mas nós já temos. Sabe por quê? Porque nós temos Jesus. Naquela época era o tempo da lei, Jesus não tinha vindo ainda. Para que o pecado dele fosse perdoado, ele precisava de um sacerdote. Para ser um mediador entre Deus, ele precisava oferecer um sacrifício, e tinha que ser no templo.
precisava de um lugar, ele precisava de outra pessoa e ele precisava do sacrifício. Mas Jesus veio e Jesus é o templo. Em João 2,19, Jesus ele vai dizer assim: destruam esse templo e eu o edificarei em 3 dias. E ele estava falando do seu próprio corpo. Jesus é o templo. Você não precisa estar dentro do templo para ter comunhão com Deus, mas você pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar. Certo dia Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço, e essa mulher vai fazer essa pergunta: onde é que eu adoro? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, e os samaritanos dizem que é aqui, e o Senhor diz que é onde? Em outras palavras, ela está dizendo para Jesus num grito de desespero: onde eu encontro Deus? Jesus vai dizer para ela: os judeus estão certos, é em Jerusalém. Mas o tempo já chegou e começa agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem nesse monte, não vai ser nem em Jerusalém, mas vai ser aonde você estiver, e o seu coração estiver em espírito e em verdade. Ali você vai encontrar Deus. Jesus é o templo. E às vezes a gente espera estar dentro do templo para ter comunhão com Deus. A gente não consegue ter comunhão com Deus em outros lugares. Nós não estamos mais presos no templo. Jesus é o templo. E quando você sair daqui, Jesus vai estar lá. Quando você estiver na sua casa, Jesus vai estar lá. Quando você estiver no seu trabalho, Jesus vai estar lá. Jesus é o sacerdote. Hebreus 8:6 vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote. Nós não precisamos terceirizar a nossa vida espiritual mais. Eu não preciso que alguém entre na presença de Deus por mim. Eu posso entrar. O véu se rasgou e me deu acesso por um novo e vivo caminho, que é Jesus. E quantas vezes a gente terceiriza a nossa vida espiritual e a gente fala: eu não tenho força. Mas às vezes a gente também não se posiciona. Às vezes a gente também não toma a atitude de se levantar e falar: não, eu vou. Quer dizer que a gente não pode pedir ajuda? Muito pelo contrário. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós somos um corpo. Mas a gente tem que desenvolver a nossa vida espiritual individual. Porque senão nós vamos ser uma parte doente do corpo. Jesus é o sacerdote. É Ele que faz essa mediação entre nós e Deus. É Ele que está intercedendo por nós diante do Pai. É Jesus. Jesus é o sacrifício. Asa tinha que oferecer o sacrifício, mas Jesus já ofereceu o sacrifício. 1 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo vai dizer que Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele já ofereceu o sacrifício maior do que todos os sacrifícios. De maneira que se nós pecamos, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós podemos entrar diante da presença de Deus como justos, cobertos pela justiça de Jesus. Não é a nossa justiça, não é a nossa própria justiça pelas nossas obras, pelo que nós fazemos de certo, porque nós somos bonzinhos. Não, é a justiça de Jesus através do sacrifício da cruz que nos justifica. Mas para isso a gente tem que confessar. A gente tem que chegar diante dele. A gente tem que rasgar o nosso coração e falar: é assim que eu sou, Senhor. Esse sou eu. Me perdoa, me purifica, me justifica. Se nós não fizermos nenhuma destas coisas, o nosso futuro pode ser como o de Asa.
que ele começou muito bem, mas no final ele tinha perdido completamente a sua comunhão com Deus. Asa, quando ele queria buscar uma orientação do Senhor, ele precisava de um profeta em quem houvesse o Espírito de Deus. João 14:26 diz: mas quando o Pai enviar o encorajador ou o consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Asa precisava de alguém cheio do Espírito Santo. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Podemos não, nós devemos. Se nós caminhamos com Cristo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E a orientação e o direcionamento de Deus não precisa passar por outra pessoa. Pode vir diretamente para mim e para você. Nós precisamos cuidar dessa comunhão. Nós precisamos cuidar dessa comunhão. Asa perdeu a confiança no Senhor. E talvez quando eu estava contando a história dele, a gente pensa, nossa, que absurdo, como ele pôde. Mas diante desses fatos, o que é mais absurdo? Asa perder a confiança no Senhor, ou eu e você perdemos a confiança no Senhor? Nós estamos diante de uma nova aliança. Estamos diante de uma nova aliança. Para nós é muito pior. Para nós é muito pior. Asa, ele perdeu a sua confiança no Senhor porque ele perdeu a comunhão. Nós precisamos cuidar da nossa comunhão com o Senhor. Deus, ele quer nos ensinar a confiar nele. Mas para isso, nós precisamos desenvolver um relacionamento com ele. Porque você não confia em alguém que você não conhece. Nós sabemos que Deus é nosso Pai, mas se nós não desenvolvemos um relacionamento com Ele, é como se Ele fosse um pai que ficou muitos anos fora, de repente aparece e diz, eu sou seu pai, e você pensa, eu nem te conheço, porque não tem relacionamento. Mas não é esse tipo de pai que o Senhor ele quer ser para nós. Ele quer ser um pai presente todos os dias. Socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que quando nós estivermos em perigo, nós vamos elevar os nossos olhos e pedir socorro para Ele. Aquele que nós vamos desenvolver um relacionamento diário. Porque dependência, ela é um exercício. Depender de Deus é um exercício. A gente precisa depender de Deus todos os dias. Acordar, colocar o nosso dia diante do Senhor, falar, Senhor, eu dependo do Senhor. Às vezes a gente faz isso quando a situação está difícil. Mas quando começa a ficar fácil, começa a ser um hábito que vai se perdendo. Porque você acorda e você já sabe como vai ser o seu dia. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Nunca nada é tudo sob nosso controle. Nós sempre dependemos do Senhor. Estando tudo bem, estando tudo ruim. Se nós permitirmos com que este sentimento de autossuficiência, está tudo bem, está tudo sob controle, eu dou conta de tudo, tome conta da nossa vida, a ponto de minar a nossa comunhão com Deus, o nosso destino será perder a nossa comunhão com Deus e a nossa confiança no Senhor. Mas Deus quer ser aquele que dirige os nossos passos todos os dias. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Entrega os teus planos ao Senhor. Não confie no seu próprio entendimento. Ao invés de dizermos, nós vamos aqui, ali, faremos negócios, nós temos que dizer, se o Senhor quiser, nós vamos, nós faremos negócios. É assim que nos aconselha a palavra do Senhor. E quantas vezes a gente deixa essas coisas simples caírem no esquecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vida com Deus, ela é feita de momentos simples. São orações simples.
Às vezes a gente quer somente aqueles momentos extraordinários. Às vezes a gente acha que todas as vezes que a gente dobrar o nosso joelho para orar, o céu vai se abrir, a glória vai descer, e a gente vai começar a receber dons e ter visão. Às vezes você não vai sentir nada. Às vezes você vai sentir sono. Mas você orou, e a sua oração Deus ouviu, e Deus recebeu. E o elo continua a constância. O que Deus quer de nós é constância. A gente deixa quebrar a constância e deixa chegar numa situação de chegar aqui e falar: Deus me renova, Deus me renova, e Deus renova. E quando a gente sai, a gente deixa se esvair tudo aquilo que Deus nos deu, e daqui a pouco a gente está pedindo renovo de novo. E daqui a pouco a gente está pedindo restauração de novo. Daqui a pouco a gente está pedindo avivamento de novo. O Senhor aviva. O Senhor renova, restaura, põe de pé de novo, ressuscita. Mas a gente precisa manter a chama acesa. Não adianta andar só com a lamparina. Você precisa ter o vidrinho de azeite também. Tem que ter reserva. E quando você conseguir isso, a sua confiança no Senhor, ela vai estar sempre aqui. Às vezes você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti, eu confio no Senhor, porque o Senhor nunca me abandonou. O Senhor fez nessa situação, nessa outra também. O Senhor proveu aqui, o Senhor me livrou ali. Não é agora que o Senhor vai me abandonar. É esse sentimento que o Senhor, Ele quer encontrar em nós. O Senhor te trouxe aqui para dizer: eu quero te ensinar a confiar em mim. Tenha comunhão comigo, entregue para mim o seu dia, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos toda manhã, e eu vou estar cuidando de você. Não ache que você pode resolver tudo sozinho. Isso vai te adoecer, isso vai te matar, isso vai te encher de ansiedade, isso vai te encher de aflição. Eu tô aqui. Por que você quer lutar sozinho? Por que você quer fazer as coisas do seu jeito? Se você tem a mim, entrega a tua vida, entrega o teu casamento, entrega os teus filhos, entrega a tua empresa, entrega o teu trabalho, entrega os teus estudos, entrega tudo que está te afligindo, tudo que está te desanimando, te desgastando, te cansando. Entrega, e eu vou cuidar de você. Mas permaneça firme na minha presença, permaneça fiel, mantém sua comunhão comigo. Chega à minha presença todo dia, vem falar comigo, e eu vou te direcionar, eu vou te conduzir, eu vou te mostrar o que você tem que fazer, o que não é para você fazer, as pessoas com quem você deve se aliar, as pessoas com quem você não deve se aliar. Sou eu que vou te mostrar. Quando você tiver comunhão comigo, eu vou guardar o teu coração da apostasia, eu vou guardar o teu coração da frieza espiritual, eu vou guardar o teu coração do cansaço. Quando você tiver comunhão comigo, eu vou te guardar do orgulho, eu vou te mostrar. Quando ele começar a brotar e crescer, você vai ver, se você tiver comunhão comigo. O Senhor, Ele nos chama a uma comunhão mais profunda com Ele. E a confiança, ela é uma consequência. Mas nós precisamos confiar no Senhor. É Ele quem quer dirigir os nossos passos. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Quero convidar a equipe de louvor a se colocar nos seus lugares. Eu não sei se para você tem sido muito difícil confiar no Senhor nestes dias. Se talvez você tenha enfrentado desafios maiores do que o que você pode imaginar.
Ou talvez a sua comunhão com Deus caiu até um ponto que situações tão pequenas têm te abalado, que você tem até se envergonhado e falado: meu Deus, a minha fé já foi tão grande e hoje uma situação como essa está me abalando. Uma situação como essa está me tirando da tua presença, está me roubando a paz, está me roubando a tua alegria, Senhor. Eu não sei, mas eu vou te convidar, feche os teus olhos e apresente diante do Senhor o que tem minado a tua confiança em Deus, o que tem feito você confiar no teu próprio entendimento, o que tem feito você tentar resolver tudo sozinho. Coloque diante do Senhor nesse momento. Senhor, eu te louvo por essa palavra, Deus. Eu creio, Deus, que ela chegou a lugares e a corações que talvez eu nem imagino. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida de cada um que está aqui. O Senhor conhece as situações de que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe como está a nossa comunhão contigo, Deus. Restaura, Senhor, que nessa noite haja uma restauração, Senhor, da nossa comunhão, uma restauração, Senhor, da nossa confiança, em nome do Senhor Jesus. Que essa noite todos nós venhamos, Deus, colocar um propósito ao sair daqui, de que todas as manhãs nós vamos entregar o nosso dia ao Senhor. Todas as manhãs nós vamos entregar ao Senhor os nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos e até mesmo as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas tristezas. Nós vamos lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades e a tua paz vai guardar o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, vem, Senhor, neste lugar essa noite. Visita, Senhor, a tua igreja. Visita cada um, Pai. Restaura a fé. Restaura, Senhor, a confiança. Restaura, Senhor, a comunhão, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor. Continue falando com o Senhor. Entrega para Ele agora. Entrega para Ele tudo que tem te afligido. Aleluias.